Oi gente, tudo bom? Então eu tô aqui hoje com cara de cansada e tudo. Eu acabei de chegar do hospital, literalmente. São tipo 5h20 da tarde. Mas eu precisava gravar esse livro, porque eu tô fazendo meu projeto de 12 livros pra 2017, no qual eu separei 12 livros pra ler um livro por mês esse ano, pra tentar ler um pouco de livros fora da medicina, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que eu não tava fazendo puramente porque eu não me organizava. E aí, o primeiro livro do mês de janeiro era O Salmão da Dúvida, do Douglas Adams. E eu consegui terminar de ler a tempo, eu terminei lá pro dia 26, 27 de janeiro, mas eu não me organizei pra fazer o vídeo. Porque eu sempre falava, eu tenho que me arrumar pra fazer, eu tenho que coisa e tal. Mas eu tava no estágio da enfermaria, e aí eu não tinha tempo de fazer isso, aí eu só não fazia. Então hoje é o último dia da enfermaria, a enfermaria acabou, eu cheguei em casa e eu falei, eu vou gravar assim mesmo. O meu rímel tinha escorrido pra baixo do olho, eu só limpei com o dedo, passei pó, passei batom. Fiz uma limonada porque eu tava morrendo de sede, então tem limonada no vídeo. E vim gravar pra vocês. Então, eu tinha falado que esse vídeo eu ia falar de 2 livros do Douglas Adams. O A Longa e Sombria Hora do Chá da Alma, que é o segundo livro da série Dirk Gently, que eu li quando eu tava em Punta Cana e que eu não cheguei a fazer um vídeo só dele. E O Salmão da Dúvida, que é o livro que eu li no mês de janeiro. Então, começando pelo A Longa e Sombria Hora do Chá da Alma. Esse livro é muito divertido, gente. Dirk Gently é uma série que o Douglas Adams fez paralelo ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa série tem só 2 livros, infelizmente. O terceiro, que meio que era o Salmão da Dúvida, estava sendo trabalhado na época que ele morreu. E aí segue o mesmo estilo cômico do Guia do Mochileiro, de coisas impossíveis acontecendo, coisas improváveis acontecendo e coisas sem nexo que no final junta tudo numa coisa que meio que sem sentido, mas que quando junta tudo faz sentido. É muito legal. A comédia é muito legal. O Dirk Gently é um personagem sensacional e eu achei que ele tá mais legal ainda nesse segundo livro. Tem até uma série agora na Netflix do Max Landis, que é do Dirk Gently, baseado no Dirk Gently, é baseado nesses 2 livros e no Salmão da Dúvida também. Tá bem divertidinho, mas eu não sei se o humor transferiu tão bem assim pra televisão, mas eu tô achando bem legal. Mas o livro é muito bom, gente, vale muito a pena. Eu acho que vale a pena ler o primeiro livro da série, que é esse daqui, Agência de Investigações Holísticas Dirk Gently. Vale a pena ler esse antes pra você entender um pouco do personagem e porque tem algumas referências desse livro nesse daqui. E tem algumas referências desse no Salmão da Dúvida, então acho que vale a pena seguir a ordem deles. Muito, muito bom, super recomendo, não vou ficar falando muito mais porque acaba dando spoiler, mas o título já diz tudo, né? Tipo, The Long and Dark Time of the Soul. Tipo, o livro segue o mesmo tipo de humor e peculiaridade do título. Salmão da Dúvida é um livro triste e sensacional. Ele, na verdade, é uma coletânea de textos que o Douglas Adams tinha no computador dele, que os colegas deles e a mulher dele reuniram nesse livro. Então ele é dividido em 3 partes, que é a vida, o universo e tudo mais. E nas primeiras 2 partes são basicamente textos que ele escreveu para revistas ou entrevistas que ele deu para revistas, ou textos soltos dele, ou pequenos trechos de textos para outros livros, tudo mais, e de introdução para outros livros dele. E nessa parte, gente, nessas 2 primeiras partes, dá pra ver muito da genialidade dele em outros aspectos que a gente não vê tanto no livro. Na parte tecnológica em si, ele era muito nerd, muito geek com esse tipo de coisa, do tipo, gostar muito de Mac, de computadores e coisas que, textos que você vai lendo e que você vai achando que ele tá prevendo coisas óbvias, e quando você lê, ele escreveu em 1992, sabe, assim. Também explora um pouco a parte dele como defensor dos animais, assim, ele conta várias histórias de como ele foi numa marcha pelos rinocerontes na África e mergulhos que ele fazia e tudo mais. E a outra parte contando os Beatles, que é um negócio muito específico, mas aparentemente muito intenso que ele viveu. E a última parte inclui O Salmão da Dúvida, que é o livro no qual ele estava trabalhando por alguns anos e que ele estava retomando. Ele fala em várias das últimas entrevistas que ele deu que ele estava retomando a escrita desse livro, na época que ele faleceu. Ele conta que ele começou escrevendo O Salmão da Dúvida como uma continuação pro Dirk Gently, mas que conforme ele foi escrevendo, ele percebeu que talvez fosse melhor como uma continuação do guia, e que talvez fosse potencialmente uma continuação do guia. Mas ele não chegou a fazer essa adaptação, então ele é ainda como uma continuação do Dirk Gently. É uma história inacabada,
Então tem vários mistérios, mas que são cortados no meio. E é o tipo de coisa que fica totalmente sem sentido, que em todos os livros dele no final fecha. Tipo, não tem esse fechamento, sabe? Infelizmente, eu tava muito curiosa pra saber como seria. Realmente, no começo do texto, ele vai um texto bem Dirk Gently. E depois, mais pro final, vai tendo uns capítulos meio soltos, assim, que realmente poderia se encaixar tanto no Dirk quanto no guia. E o título, Salmão da Dúvida, não tem nada a ver com nada do que tá escrito. Talvez fosse uma dica do que ele tava pensando como uma conclusão, mas que não chegou, então não tem nenhuma referência a nenhum salmão durante o texto. E é meio que a gente espiar, assim, uma obra inacabada dele, é meio que a gente vê como que o raciocínio dele funcionava enquanto ele ia redigindo os textos, sabe? Eu achei que foi uma experiência muito boa ler, e pra quem é fã de Douglas Adams vai ser muito bom. Não recomendo como uma primeira leitura, é o tipo de leitura pra quem já é fã, eu acho, porque senão vai ser só um monte de texto jogado, mas depois que você já leu os 5 livros do guia, os 2 do Dirk Gently, chegar nesse daqui vai fazer todo sentido. E eu acabei descobrindo que tem outros livros do Douglas que eu não li, mas que são livros que ele foi coautor com outros colegas dele e que não eram ficção científica, na verdade eram livros mais sobre esse lado ambientalista dele e tudo mais, que talvez em algum momento eu resolva pegar pra ler. Mas por enquanto é isso. Eu gostei muito de Salmão da Dúvida, gente. Esse livro dá pra falar um pouco mais do que dos do Dirk Gently, que não dá pra falar quase nada sem dar spoiler. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês esses 2 livros do Douglas Adams que eu comprei ano passado e que eu pretendo colocar pro ano que vem no meu projeto de leitura, provavelmente de 12 livros para 2018. Um é A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias, e que tem uma introdução dele mesmo e que é meio que uma biografia do Douglas Adams. Só que tipo, no meio do livro tem textos que ele escreveu, sabe? E textos do tipo inacabados do guia, enquanto ele ainda estava formando o guia, tem interpretações de textos do guia e de outros textos que ele escreveu de episódios para Doctor Who, para várias coisas. E a ideia é que ele é meio que escrito no mesmo humor que o Douglas tinha, sabe? Tem fotos no meio do livro e tudo mais. E o guia definitivo do Mochileiro das Galáxias, que é os 5 livros, na verdade, do guia em um só. E eu pretendo pegar e tentar ler um desse daqui, tipo, inteiro de uma vez também, ano que vem, 2018. E daqui deve sair uma tatuagem, provavelmente, ano que vem. E pro mês de fevereiro, como tá sendo um mês um pouquinho mais corrido, por causa do estágio que eu tava até agora, que era enfermaria, e agora eu vou começar no HU, que é um estágio que é carga horária quase full time, assim. E também vai ter o carnaval, que eu vou trabalhar no carnaval, vou dar vários plantões. Eu resolvi pegar um quadrinho que é mais tranquilo. Eu tô lendo Thor, o Último Viking. A edição que eu tenho é o 5º volume daquela edição da Marvel com a editora Salvalos. Eu já tô quase na metade dele, na verdade, tá dando muito certo, eu tô gostando bastante. Se eu acabar antes, talvez eu comece a ler algumas páginas do Sandman, que é um livro grande que vai me dar um pouco mais de trabalho esse ano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Ah, e esse não é o primeiro vídeo que eu gravo aqui, mas acho que é o primeiro que eu vou postar. Esse lugar aqui é a minha estante na sala. Minha com o Rodrigo. Por causa da minha altura, o espaço que mais aparece é essa faixa, que são os livros do Rodrigo. Mas a faixa de baixo são os meus livros de obstetrícia e ginecologia, e a faixa de cima são os meus livros que não são de medicina e que tem umas coisinhas mais nerds e tal. E aí era a faixa que eu queria que aparecesse mais, mas eu sou baixinha, então se eu colocar mais pra cima eu vou me cortar. Mas é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu pretendo gravar os próximos vídeos nerds daqui. É isso, gente. Tchauzinho, até a próxima.